Você já reparou o que tem acontecido nos últimos anos no mercado de automóvel aqui no nosso país? E quando eu digo últimos anos, eu acho que a gente está falando aí de 2, 3 anos, nem são os últimos 10 anos, a última década. Vamos ver se você se assustou como eu. Parece que a gente foi dormir e aí a gente dormiu pesado, aquele sono gostoso, e quando nós acordamos, desavisadamente, nós fomos surpresos e nós fomos surpreendidos. A gente tomou um susto, a gente piscou e tudo mudou. Do que eu estou falando? Eu estou falando dos preços. Cara, eu não sei se você está assustado como eu. Se você estiver assustado como eu, coloque o seu comentário aí para eu saber a sua opinião do que tem acontecido. Carros que custavam 30, 40, 50 mil, hoje, descaradamente, custam 80, 90, 100. Antigamente, e esse antigamente é poucos anos atrás, falar em carros de 100 mil reais era uma coisa impensável, era um negócio para milionário. Hoje, tem muitos carros que outrora estavam na faixa de 30 mil, que hoje custam 100 mil. Carros de 150, 200 mil, 300 mil. E o mais impressionante, você chega numa loja de carros, seja uma loja de seminovos, ou uma loja, ou uma concessionária onde vende carro zero, os vendedores, eles nem ficam vermelhos. Eles não têm vergonha nenhuma de falar para você: ah, senhor, esse carro custa 110 mil, mas se o senhor quiser com acessórios completo, custa 135. Natural, a coisa mais simples do mundo. E nesses anos que eu estou falando, salários, renda, lucros, nada dobrou de preço. Nada, mas os carros, nós tivemos assim um impacto enorme. E estão aí, os carros, o preço não baixa. Eu confesso para você que quando eu comecei a perceber esse movimento e essa loucura, que eu falei, caramba, perderam a noção. A minha observação na época, conversando com amigos, com meus filhos, com a minha esposa, a observação que eu fiz foi: com certeza a venda de carros vai cair, porque é insustentável, é insuportável preços como esses. Porque esses preços que eu falei, 100, 150, 200, 300, isso eram preços de carros importados, daquelas marcas muito luxuosas. Mas agora virou carne de vaca, né? Mas o meu comentário é: a venda vai cair. Ingênuo, fui muito ingênuo. Caiu não, nada. O que a gente vê é fila de espera por esses modelos caros, pela maioria dos carros. A pessoa quer comprar o carro e não tem. O senhor vai ter que esperar 40 dias, 90 dias, 100 dias para receber o seu carro. Aí eu ouço muitas explicações de muita gente falando assim: não, essa fila de espera e essa situação é porque faltam peças e componentes eletrônicos. Ok, é parte do problema e é parte da verdade. Mas a falta e a fila não esconde o fato e não nega o fato de que tem muita gente na fila querendo pagar essa grana para ter esse carro. Assustador. A realidade desse mercado automotivo é uma realidade assustadora. E o impressionante é ter um volume de gente disposta a pagar por esses valores. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um empresário aqui de Campinas do setor de automóveis.
E no nosso papo, eu questionei com ele esses preços absurdos, estratosféricos, abusivos dos carros. E aí ele me disse um negócio que ele também emprestou de uma palestra de grandes fabricantes, das grandes indústrias aí, das montadoras, que ele participou em São Paulo. E ele falou assim, Ed, o detalhe é o seguinte, no Brasil não existe um preço oficial de um carro. O preço é livre. E a montadora, ela define o preço que o pessoal está disposto a pagar. Não existe um preço real, tipo, gastou tanto para produzir esse carro, então o real é colocar tantos por cento, então eu tenho o custo do carro. Não. Tem os impostos, tem a gula, tem a ambição de todo mundo. Então ele falou, então no Brasil é assim que funciona. Se a população decidisse, não vamos pagar o preço que estão pedindo e não comprasse, esses carros, eles apodreceriam, eles envelheceriam nos pátios das montadoras. E aí não daria simplesmente para eles fabricarem somente para importar. O que aconteceria? Empresários, governo, todos os envolvidos no negócio teriam que repensar nos valores e baixar os valores. Por que isso não acontece? Porque as pessoas, elas estão dispostas a pagar. Quando eu fiz a crítica, acho que agora a venda cai, e a venda não caiu, tanto é que é muito carro sendo vendido. Basta você prestar atenção nas estradas em qualquer feriadão. Você sai num feriadão, as estradas estão lotadas. E não precisa ser feriadão. Por exemplo, de Campinas a São Paulo, nós temos as duas principais rodovias que ligam as duas cidades, são a Bandeirantes e a Anhanguera. Existem outras, dá para ir pela Dom Pedro. Mas vamos ficar com Bandeirantes e a Anhanguera. Qualquer dia da semana, Bandeirantes e a Anhanguera se transformaram em duas grandes avenidas. Elas sempre estão lotadas no tráfego de carros. É muito carro, muito carro. Nesse final de semana, eu passei o domingo no apartamento da minha filha e do Leandro. A gente passou lá o dia inteiro, na ida, estrada lotada. Na volta, eu estou falando de uma volta, 8 horas da noite, num domingo. A Bandeirantes estava lotada nos dois sentidos, volta do interior e gente saindo da capital e voltando para o interior. Portanto, a gente tem um quadro que ele, como metáfora, serve para pensarmos na velocidade do pecado. E por que eu faço essa comparação? Há 10 anos atrás, nós já tínhamos um volume de pecado e escândalos com pecados que nos assustavam. Escândalos que a gente falava, caramba, bateu no teto, chegamos no limite. É só você pegar casos como o de Suzanne von Richthofen e outros escândalos que têm 10 anos. E a gente fala, nossa, a sociedade, a raça humana chegou no seu limite. Quando você começa a pensar naquelas cenas do Estado Islâmico degolando cabeças de cristãos e filmando e colocando no YouTube para que o mundo inteiro assistisse. Quando você pensa em atentados terroristas, em sequestros, em abuso de crianças, você fala, caramba, é o fim do mundo. Isso há 10 anos atrás. E quando essa situação acontece, a gente pensa assim, bom, o custo é muito alto. Porque para pecar, nós também vamos de 0 a 100 em 3 segundos. É a velocidade de uma Ferrari. Uma Ferrari ela faz de 0 a 100 em 3 segundos. E o volume de pecado e a velocidade do pecado intensificou. Por causa do custo do pecado, por causa da consequência do pecado. Assim como eu fazia a crítica, a venda vai cair e não caiu. Há 10 anos atrás, quando você vê alguém pecando absurdamente, com consequências dramáticas para a sua vida, para a sua família, para a sua saúde, para os seus negócios, para a sua casa, para a sua igreja, a gente falava assim, pelo menos eu falava, bom,
fulano vai se arrepender, o fulano tomou um presta atenção, fulano vai parar. Parou nada, parou nada. 10 anos passaram e o volume aumentou. Do mesmo jeito que os brasileiros recebem como normal o preço dos carros, que são preços abusivos, extorsivos, fora da realidade, o ser humano também, ele olha para o volume de pecado que se pratica hoje e, normal, a gente tem que conviver com isso. Essa é a velocidade estratosférica e absurda do pecado entre nós. Isso vem acelerando, isso vem aumentando, isso vem escandalizando, mas todo mundo vai consumindo. É a ideia do carro, ok, 100 mil reais. Ele não vale isso. Ele não tem esse valor agregado nele. Mas, por conta do meu desejo, do meu capricho, da minha cobiça, por conta de eu realizar o meu sonho de ter esta máquina, poder dirigir esta máquina, então não importa o preço, eu vou pagar. E eu vou pagar mesmo que aquele valor, aquela prestação não caiba no meu orçamento. Vai me endividar, vai me quebrar, mas eu quero aquele carro. Eu quero ele porque quero. E não importa que ele não tenha valor, que ele não valha nem 1/3 dos 100 mil que estão me pedindo. O importante é eu ter o carro. Com o pecado é a mesma coisa. A pessoa não pensa que ela pode quebrar, a pessoa não pensa que ela pode se arrebentar, a pessoa não pensa em nada disso. A velocidade do pecado dobrou, triplicou, aumentou, como foi o aumento dos preços nos carros. E aí a gente vive esse quadro atual e essa situação atual. Eu peguei um texto aqui, um versículo para ler para você, que está no livro de Números, capítulo 32, é o verso 23, se você está com a sua Bíblia. Ele diz assim, mas se não fizerdes isto, eis que pecareis contra o Senhor, e podeis ter certeza de que o vosso pecado vos achará. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra é real, é verdadeira para todos nós. Esse texto, ele fala profundamente com a gente, Pai, e ele tem um recado sublime para as nossas almas. Eu peço no Teu nome que o Teu Santo Espírito fale comigo, fale com cada ouvinte, fale conosco, fale com aqueles irmãos nossos que vão assistir depois, que todos sejam tocados pelo Teu Espírito e a gente possa repensar a velocidade do pecado que tem perseguido, acompanhado e influenciado as nossas vidas e os nossos lares. Nos ajuda em nome de Jesus. Eu estava lendo uma história de um cara que estava no trânsito e muita gente na pista, ele bate na traseira de um carro. Quando ele bate na traseira do carro, um carro que estava atrás não conseguiu brecar, encostou nele, aí vem um outro carro e bate no outro, e bate no outro, bate no outro, um engavetamento. Engavetamento ali aconteceu, numa pista, ele olha no retrovisor, ele dá aquela olhadinha e percebe que o cara que bateu atrás dele está conseguindo dar ré e se deslocar e sair do engavetamento. Quando ele tira o carro do engavetamento, ele acelera e sai com tudo, ele foge do local do engavetamento. Só que o carro dele estava todo amassado, bateu na frente, bateu na traseira. Por conta da batida, a placa do carro dele, simplesmente ela rodou, caiu e ficou no chão. Usando uma linguagem da polícia, este motorista, ele se evadiu do local, da cena do crime. Aí a polícia chega. E a primeira pergunta dos guardas é: vocês conhecem, sabem quem era o motorista, quem era o carro que estava aqui? Aí todo mundo, não. Aí um dos policiais pega a placa e fala: mas não tem problema, com esta placa
nós vamos chegar até esse motorista. E de fato chegaram até esse motorista, ele teve a penalidade dele, ele teve que cumprir com as consequências da lei para aquele momento, para aquela situação. E o cara fugiu exatamente porque estava com a documentação toda vencida, ele estava sem habilitação, ou seja, ele tinha problemas, por isso ele quis fugir daquela cena. Esse texto que eu li, ele termina dizendo, olha só, ele termina assim, ó, e podem ter certeza de que o vosso pecado vos achará. Em algum momento, os nossos pecados, eles se encontram com a gente. Existe um momento que os pecados vão se encontrar com a gente, nós nos encontraremos com os nossos pecados. Já vou te explicar esse texto. O custo é alto. Do mesmo jeito que o valor, que o preço colocado nos carros subiu 2, 3, 4 vezes, trazendo um susto enorme para a gente. O custo do pecado, ele aumenta a cada dia, a cada mês, a cada tentativa que nós fazemos de pecar na nossa vida. O custo é muito alto. Se o custo dos carros é impraticável, o custo do pecado é mais impraticável ainda. Mas nós insistimos em pecar e nós continuamos suando sangue, trabalhando para poder ter aquele carro dos sonhos. O ser humano é assim. O brasileiro é assim. O brasileiro, existem pesquisas que apontam que o brasileiro ele é apaixonado pelo automóvel e paga o preço que pedirem. Existem nacionalidades, países, onde a população não está nem aí para carro, nem liga. Lá a montadora não consegue se manter como aqui e vender nos preços que vende aqui no nosso Brasil. Enfim, mas o custo do pecado é muito alto. É muito alto. E quanto custa o pecado? Que preço alto é esse? Te respondo. A gente vive um momento onde a juventude tem sido jogada no lixo. Casamentos estão sendo jogados no lixo. Famílias estão sendo jogadas no lixo. Ministérios estão sendo jogados no lixo. Você tem pessoas matando pessoas, gente que nunca pegou em armas, mas por causa de pequenas desavenças, mata. Você tem adultos matando crianças que estão se formando no ventre. Você tem toda uma sociedade, pelo menos grande parte dela, sendo jogada no lixo da história, no lixo da moral, no lixo das inconsequências que abraça. Eu estava conversando com amigos e eles estão assustados. Eles estão assustados com os seus adolescentes que frequentam escolas de R$800, 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, R$3.000, R$4.000. Tem isso aqui em Campinas. Não é faculdade, estou falando de escola. Escola ali para criança, para adolescentinho de 13, 14, 15 anos. E eles estão assustados com o conteúdo dos amiguinhos, das amiguinhas. Conteúdos onde essa molecada simplesmente debocha dos seus pais, debocha de autoridades, e são seres humanos tão novinhos, mas já tão perdidinhos, fazendo todas as experimentações possíveis e imagináveis na área da sexualidade, na área do álcool, na área das drogas. É uma juventude jogada no lixo, porque a velocidade do pecado é enorme, porque não existe pudor, não existe limite para o pecado na nossa geração.
E é terrível porque a mentalidade das pessoas e muita gente de dentro das igrejas, já com a sua cabeça totalmente dominada por filosofias, por ideologias que não tem nada a ver com o evangelho e cristianismo. O custo é muito alto, é muito alto. E aí você tem casamentos e famílias que por nada, por frases e conceitos mundanos, utilitaristas, humanistas, conceitos como eu mereço ser feliz, eu não sou feliz, eu preciso ser feliz. E aí joga a família no lixo, jogam crianças no lixo, ministérios que são jogados no lixo por causa da velocidade do pecado. O pecado que vem e abraça e domina e abocanha essas pessoas. Percebe? A indústria do carro é uma metáfora perfeita para a velocidade do pecado entre nós. O que está acontecendo na indústria do carro é um escândalo, é um escárnio com o trabalhador, com o dinheiro. Mas o que está acontecendo com o pecado é maior o escárnio, é maior o escândalo, mas é tudo normal. Nós vamos aceitando. Mas esse texto me fala que o meu pecado, eu posso ir com toda velocidade, mas o meu pecado, eu vou me encontrar com o meu pecado, e o meu pecado é ele que vai me derrubar. É o meu pecado que vai me denunciar e que vai me colocar na lona. É o que está dizendo esse texto. Para você entender o que está acontecendo, esse capítulo 32, logo no começo, eu não vou ler ele inteiro para você, mas logo no começo, a gente tem aqui duas tribos de Israel. A gente tem Ruben e Gade, são os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Eles, o texto vai dizer para a gente que eles têm uma criação grande de gado, de bois, de vacas. Eles têm uma criação muito, extensa. Esses caras, essas duas tribos, eles estão cansados da caminhada. Eles estão para entrar em Canaã. Eles vão atravessar o Jordão. E aí eles chegam nesta terra, é a terra de Gileade. Quando eles chegam nesta terra, eles olham a terra e falam assim: caramba, essa terra é boa. Essa terra é muito boa para criar o nosso gado. Olha que terra legal. Poxa, por que nós temos que caminhar até Canaã? Por que nós ainda vamos ter que atravessar o Jordão? Cara, não tem ponte. Não, beleza, Deus abriu o Mar Vermelho, mas será que Deus vai abrir de novo? Será que Deus vai fazer o mesmo milagre de novo? Não é assim que eu e você agimos. Não é assim que a gente duvida de Deus. Deus operou lá atrás, mas será que de novo Ele vai operar? Então aqui esses caras, eles olham para essa terra e eles vão até a liderança e vão até Moisés e eles chegam e eles vão falar: a terra é boa, nós não podemos ficar aqui, ao invés de seguir com todo mundo, atravessar o Jordão e entrar em Canaã. É essa a proposta deles. Eu vou ler para vocês só o versículo 7. Olha o que diz o 7. E quem está falando no 7, só para você entender, é o líder, é Moisés que está falando e respondendo para eles. E por que desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Vocês repararam a chamada de Moisés? Moisés está falando assim: vocês são os líderes das tribos, vocês estão desencorajando todos os homens, porque Deus deu uma terra, deu Canaã. Poxa, vocês vão ficar aqui. Moisés não concordou com aquilo. Mas tem uma lição aqui muito interessante, porque se você ler todo o capítulo, eles vão ficar, Moisés vai autorizar, eles vão poder ficar lá. Tem uma lição aqui que eu acho que a gente deve levar para a vida. A lição aqui para mim incrível é: Deus quer dar o melhor para a gente, mas nós queremos acelerar o processo. A gente vai na velocidade do pecado e a gente quer porque quer a bênção já.
E aí a gente se conforma, a gente se acomoda com uma coisa básica. Mas Deus quer nos dar algo muito maior e muito melhor. Mas nós não estamos dispostos a pagar o preço. Então os caras olharam a terra de Gileade e ficaram ali. Se você for ler toda a história, se você for ler os outros capítulos, as tribos que primeiro são afetadas por inimigos, que são atacadas, que são assim arrebentadas, são essas duas tribos, justamente porque elas estão fora. Elas, com essa proposta, elas estão abrindo mão da comunhão, da proteção, do estar juntos, sabe? É isso que eles fazem. Então aqui, a gente chega no verso 23, que foi o que eu li, e aí vem essa observação: mas se vocês não fizerem isto, eis que pecareis contra o Senhor, e podeis ter certeza de que o vosso pecado vos achará. O que estava sendo dito para eles aqui é exatamente isso. Tá bom, vocês querem ficar, mas então já que vocês vão ficar, faz isso, agem dessa forma, enfim, uma série de orientações, de regras, de conceitos foram passados para eles, para as duas tribos. E aí vem esse alerta: olha, presta atenção, se vocês não fizerem conforme a gente está orientando, se vocês pecarem, tenham certeza de uma coisa: o vosso pecado vos achará. Bom, os caras, quando eles decidem ficar, eles aceleram o processo, eles vão na velocidade do pecado. E que velocidade é essa? É ambição, não tenho tempo, eu não quero mais ficar, eu tenho que ficar congregando, isso, aquilo, essa coisa miudinha, passinho de formiga. Não, eu quero já, eu quero agora, eu quero que as coisas aconteçam agora, eu vou dar um jeito, eu vou ser a minha bênção. Então, eu vou construir aqui o meu arraial, é aqui que eu vou fazer. Não, eu não vou esperar Moisés, eu não vou esperar Arão, eu não vou esperar a vontade de Deus. Está muito chato esse negócio. Não acontece nada aqui. Todo mundo caminhando, ainda tem Jordão. Não, eu tenho tudo, eu sou independente, a terra é boa, eu vou me estabelecer aqui. E eles ficam. Então é muito legal que mesmo Deus, grava isso, mesmo Deus tendo um plano especial, poderoso e perfeito para a gente, mesmo Deus tendo orientado o que é melhor para a gente, Deus não elimina o nosso direito de escolha, o nosso poder de escolha e de decisão. E se você decidir não seguir os planos de Deus e a vontade de Deus para a sua vida, Ele não vai te impedir, com raríssimas exceções, mas vem o alerta, eles ficam e eles vão quebrar a cara ali na frente. Portanto, o que eu falaria para você diante desse texto e diante da metáfora dos carros, com a velocidade do pecado que se implantou e com um custo tão alto que tem jogado vidas, famílias, instituições na lata do lixo da história, o que eu falaria para você? Olha, pode machucar, mas eu diria para você: salte fora do carro do pecado que está na velocidade do pecado. É melhor se arrebentar agora do que ter uma morte definitiva. Era melhor para aqueles componentes das tribos ali em Números, aqueles que não queriam ficar, era melhor para eles ter falado assim: não, Rúben, nós não vamos ficar, a gente vai seguir com Moisés, porque Deus falou que a terra prometida é Canaã, e Deus vai abrir o Jordão, nós vamos passar o Jordão, e nós vamos chegar lá e vamos conquistar essa terra, nós vamos guerrear e conquistar a terra. Teria muito trabalho, porque quando eles chegam lá, vocês sabem, eles já tiveram que enfrentar as muralhas de Jericó, não foi fácil. Deus deu, mas tem um trabalho de conquista. Portanto, eu diria para você: sai fora
de todos os atalhos, de todos os aceleradores, onde o pecado é quem lidera e quem domina. Desacelera e sossega, e vai no ritmo e na velocidade que Deus estabeleceu para você, para sua casa, para sua família, para minha casa, para minha família. Eu sei, eu sou exatamente como você. Existem bênçãos que nós estamos esperando e que parece que elas nunca vão chegar, elas demoram muito. Mas tem o dia que elas vão chegar, tem a hora que elas vão chegar, tem o dia da bênção na minha vida, no meu lar, na sua vida, no seu lar. Então continue crendo, porque se acelerarmos, se desobedecermos, vale esse texto de Números 32. O nosso pecado nos achará. E por que ele nos acha? Porque tem uma consequência. Porque a gente peca, tem uma consequência, tem um erro e a gente dá de cara com ele. E aí ou a gente aprende ou a gente continua numa espiral de pecado. Portanto, na velocidade do pecado, se você não saltar fora, deixa eu te dizer, na velocidade do pecado vai dar ruim. O carro que está acelerado e acelerado tendo como motivação e combustível o pecado, vai dar ruim, vai capotar, vai falhar, vai fundir o motor. E aí haverá sobreviventes? Não sei, eu oro para que haja sobreviventes. Mas eu sei que tem muita gente que dá PT, perda total, morte prematura, morte instantânea, morte na hora. Aos sobreviventes, a chance, a graça de tentar refazer caminhos. Mas sai fora enquanto é tempo. Vem para a velocidade do Espírito Santo na sua vida enquanto é tempo. Não acelere de forma desajuizada, de forma inconsequente. Saia da velocidade do pecado e fique na velocidade estabelecida por Deus. Existem momentos que Deus vai acelerar, existem momentos que Deus vai reduzir. E Ele sabe o porquê. E Ele sabe por que é que Ele estabelece estas velocidades de realizações de projetos e sonhos na minha vida e na sua vida. Que o nosso pecado não nos encontre, mas o que nos encontre na nossa caminhada seja sempre a boa mão de Deus, a liderança de Deus na minha e na sua vida. Deus te abençoe.